dois, um. Gravando. Saudações pessoal que está ouvindo. A gente está fazendo a apresentação de um podcast a pedido da professora Renata Sobral, da matéria de Sociologia Jurídica. Eu, Pedro Lucena e Catarina, discorrendo um pouco sobre a criminalidade na sociologia, né, Catarina? A Isso. gente bem observa que tem uma visão bem prolongada. Marx, ele já via que a sociedade ela não conseguiria permanecer da forma como estava estruturada. E creio que essa visão de, de sociedade, de meios de produções, de poderosos, acaba criando classes que, infelizmente, acabam criando as classes que, de fato, são as marginalizadas, né, que ficam à margem da sociedade. Assim como as classes mais altas, para não caírem do poder, nas visões do próprio Marx, elas criam a corrupção, né? As linhas de que os poderosos sempre roubarão do povo para permanecerem no poder, e infelizmente as classes mais pobres ficam à margem da sociedade e muitas vezes são obrigados a cometerem os crimes, né? A criminalidade no contexto sociológico, eu creio que seja isso, né, Catarina? Exatamente. E é bom frisar o seguinte: não é proveniente para a nossa sociedade capitalista que a gente tem mexer nas estruturas das raízes, ou seja, mexer exatamente no que mudaria essa proporção gigantesca de casos que a gente tem no Brasil de crimes. Por quê? Porque no Brasil só se elege quem cumpre os requisitos da burguesia. E não é requisito da burguesia reestruturar a sociedade nos seus problemas principais, até porque os problemas principais mexem com eles, envolvem eles. A principal função da burguesia e do direito aqui no Brasil é trabalhar em prol disso, em prol desses requisitos que favorecem eles, para também se reeleger. Então, eles vão trabalhar com sanções, com punições, e nunca exatamente no controle social, na questão enraizada em si. Não é exatamente isso, Pedro? Concordo, né? E inclusive a gente pode trazer, mais uma vez citando Marx, mas no lobando próprio Durkheim, aqui, antigamente, aqui no Brasil, somente os países latinos, se tinha uma grande incidência, por exemplo, do suicídio nos meios de produções, né? Os trabalhadores ficavam velhos e não teriam as garantias da aposentadoria. Isso é uma realidade cruel. Um salário mínimo não dá para uma pessoa aposentada viver. Imagine nas épocas, né, ali nos anos 30 e 20. E contextualizando com o que a Catarina fala, a gente pega que Marx e Durkheim englobavam bem essas ideias. Durkheim englobava as ideias das classes sociais de como o proletário ele é extremamente invadido pela burguesia. Uma burguesia, ela com o capital, ela escraviza literalmente o proletariado. E nessa visão, o próprio Durkheim traz a questão dos suicídios, né? É importante e extremamente interessante falar que os suicídios, no sentido do proletário e da criminalidade, eles são, sem dúvida nenhuma, um dos melhores meios de se entender as causas essenciais de uma sociedade corrompida, que é o que acontece no capitalismo. Por isso que, falando desses trabalhadores, a gente tem a ideia de que eles se cansaram a um ponto que nem a própria criminalidade traria proveito a eles. Até porque a gente traz de entonação que a sociedade, que o meio do capital, até a ideia falsa, que é uma falsa ideia de humanização do Ocidente, até a década de 90, eles punem mais para que a criminalidade diminua. Isso não dá certo. Aumentar as penas, a pena de morte, essas publicitações que vêm desde de Marx, que elas têm uma queda na Segunda Guerra Mundial, enfatiza essa queda na Segunda Guerra Mundial com a Revolução Russa, com os ideais sociológicos, filosóficos e antropológicos que se criam nas escolas alemãs e nos ideais franceses, que são esses ideais que eles acendem no pós-segunda guerra, né, com essa ideia da sociedade reformada, ocidental, mas que no sentido da criminalidade, infelizmente, permanece se pregando que penas mais altas acabam por combater a criminalidade, você cria um contexto terrível de pessoas que acabam, as penas mais altas acabam, em vez de influenciar, acabam influenciando crimes mais horríveis. Se eu matar, eu tenho ódio de uma pessoa, se eu mato essa pessoa
com ou sem crueldade, você punir do mesmo jeito, o cara vai, mata e faz um crime bárbaro, e você tem diversos exemplos a serem citados, os massacres que começam a acontecer. Então, o que eu quero trazer do que eu falo nesse contexto é que a criminalidade, ela é a criminalidade num sentido amplo, ela é fruto essencial de como o capital é colocado na sociedade e de como o capitalismo ele é construído. Essa ideia, Catarina, que você coloca dos políticos, ela é maravilhosa, não é? Eu acho ela incrível, porque até você entende o capital, a burguesia, os falsos burgueses, que os políticos são falsos burgueses, eles nada produzem, e nem nada dominam, a não ser a política, eles acabam fazendo diversos meios para permanecer no poder, e isso gera uma reação em cadeia, né, Catarina? Exatamente. Então, dessa forma, a gente não pode abordar a criminalidade apenas viabilizando sanções em si, mas sim como mudar esse contexto social que está impregnado no Brasil. E eu acho que uma arma poderosa para isso é o poder executivo. Porém, a gente sabe que se o poder executivo ele desenvolver políticas públicas que viabilize a reestruturação dos presos, vamos dizer assim, né, para que o presídio ele tenha melhores condições humanas, a população não vota nele. E isso mostra que o problema não está apenas nas instituições, mas também na população. E dessa forma as instituições elas só mostram como está enraizado esse pensamento das pessoas. É isso. Eu vou trazer, nesse contexto que você fala, uma visão que eu acho imprescindível. Fernando Henrique Cardoso, ele é um dos maiores sociólogos da história do Brasil, né? Foi quando o Fernando Henrique ele foi eleito presidente da República, os sociólogos europeus eles comemoraram bastante. Ah, o Brasil tem um presidente intelectual, um presidente liberal, um presidente ocidental, um cara de mente aberta, que tem um passado conturbado por causa da política, na época pela eleição da prefeitura de São Paulo, disputa que ele teve com o Jânio Quadros para comandar, tem toda aquela polêmica que ele se senta na cadeira e Jânio Quadros limpa a cadeira com álcool para dizer que estava tirando as impurezas dele, mas enfim. O que eu quero trazer desse contexto é que o Brasil ele tem um presidente que ele é sociólogo. Mas, mesmo assim, o contexto não muda. O que a FHC faz é uma aberração do que se diz sociologia. A prova disso é que o cara, no final do mandato, ele é praticamente despejado da presidência da República. O candidato dele perde de uma situação extremamente terrível para um candidato terrivelmente progressista, que era o Lula, né, atual presidente, inclusive na época, em 2002. Fernando Henrique sai e entra no que podemos chamar no armário, não no armário no sentido pejorativo, evidentemente, mas melhor colocando na geladeira, socióloga, porque o cara, nada que ele disse, ele implantou no governo dele. O governo dele foi um governo liberal que pregou o que o Ocidente pregava. Então, até os caras que dizem fazer isso, não fazem. Então, que tipo de sociologia defendemos aqui, né? Que tipo de sociologia vai ser implantada? A gente for colocar criminalidade no papel, eu volto a dizer, é imprescindível colocar. É culpa unânime e incisiva do capital. O capital corrompe, infelizmente, a todos. E a todos que acabam ficando no poder. E, infelizmente, leva toda a reação em cadeia dos poderosos roubarem, os pequenos ficarem sem seu usufruto, e gerar pobreza, gera marginalidade, gera uma marginalidade na pobreza e na riqueza, e gera todo o caos que é a criminalidade brasileira. E essa situação, ela vai perpetuar até que as pessoas entendam que não tem como aplicar uma política neoliberal no Brasil, principalmente em contexto social, devido como nós fomos formados, como o Brasil foi formado. A gente precisa de uma política totalmente voltada para o povo e pelo povo, para que esse cenário possa sim mudar e a gente não tenha mais esses casos tão grandes no nosso cotidiano. Concordo plenamente, Catarina. Creio que a gente já tenha falado essas visões mais preliminares, né? A gente não vai conseguir se aprofundar. Aqui a gente já pode encerrar, né, Catarina? Isso, podemos sim. O grupo foi formado por Pedro Lucena, eu, Helena Catarina, José Vitor e Gessé Lucas. Obrigada. Muitíssimo obrigado a todos que escutam e vão sempre procurar nesses meios de observar a criminalidade não com olhos conservadores, mas com olhos humanos, sociológicos e abertos. Muito obrigado.